Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite, amigos e amigas, seguidores, estudiosos, estudiosas. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 11 de agosto de 2022 e vamos dar início a essa culto lendo uma página do livro Vinha de Luz, a lição 58, Crises. Deve ser pra gente mesmo, né? Crises. Nosso mundo está em crise, né? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovado para os que sabem ter esperança. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças a todos os nossos guias e protetores espirituais
individuais e de família, estamos aqui mais uma vez para agradecer a semana que recebemos, desde a última vez que estivemos reunidos, para agradecer o envolvimento, a proteção, o amparo e a condução. Ai, Jesus, abençoa os nossos lares, físicos e espirituais, que possamos ser visitados pela equipe do Evangelho da Noite, que vai proceder aos procedimentos de sanitização, reenergização e reharmonização das vibrações em nossa casa. Jesus, obrigado por tudo e dá-nos a permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Ai, ai. Então, hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 8 de Marcos. Hoje coube-nos os versículos 31 a 33, que o pastorino intitulou como predição da morte. Né? Predição, vamos ver quem é que está fazendo a predição. E começou a ensinar-lhes que precisava o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos mais velhos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser assassinado e após 3 dias levantar-se, ressuscitar. E abertamente falava esse ensino. Então, chamando-o à parte, Pedro começou a repreendê-lo. Mas, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, adversário, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então essa é uma daquelas passagens, com frequência tem passagens assim, que tem coisas controversas ou palavras que não parecem muito terem sido ditas por Jesus, né? E aí o que acontece aqui? Acontece que, primeiro, Jesus está vindo lá da Cesareia de Filipe, né? Nos versículos anteriores, aqui até já passei demais, ele vem lá do cego de Betsaída, então ele estava lá naquela região. Quando ele chegou lá, ele chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e solicitaram-lhe que o tocasse. Aí depois o que aconteceu? Confissão de Pedro. Como é que é a confissão de Pedro? É que ele está andando sozinho com os discípulos, coisa raríssima. E aí ele resolve perguntar: quem dizem os homens que sou eu? Aí eles falam: uns dizem que você é João Batista, né? Ou Elias. Aí tem o resto que diz que é um dos profetas aí que já morreu. Aí que eu até chamei a atenção que, sim, todas as pessoas que eles aventaram que Jesus seria eram pessoas mortas. O único que era absurdo, que era até uma ideia da cabeça do Herodes, que era o João Batista, porque o João Batista, a essa altura, tinha acabado de morrer, o Herodes tinha mandado matar. Mas
o Cristo já tinha nascido quando João Batista morreu. E além disso, João Batista nasce, 6 meses depois nasce o João Batista nasce, 6 meses depois nasce o Cristo. Então não podia ser o Cristo. Mas você vê que todos os aventados estão mortos nesse momento, evidenciando que era uma possibilidade, e o Antigo Testamento aventava a possibilidade de reencarnação, tá? Não era exatamente igual à ideia espírita, mas tinha essa possibilidade, tanto é que está sendo aventada, né? Lembrando que ele está andando lá pelas terras, aldeias, cidades de judeu. Então está falando: quem dizem os homens, o baile todo, que sou eu, que eu sou. Então ele está pensando naquele povo de lá. E aí eles respondem isso, e aí, na verdade, ele está numa pegada iniciática, né? Na verdade, ele está didaticamente, né? Vamos ver, o que o povo diz que eu sou, né? Pegada didática. Só que, na verdade, ele queria mesmo, era essa pergunta que ele faz no 3º versículo desse estudo aí, Confissão de Pedro. Mas vós, quem dizeis que sou? E aí o Pedro diz: tu és Cristo, tu és o Cristo, né? Em Lucas, ele diz: o Cristo de Deus. E em Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, os 3 sinóticos narram, com muitas aspas, dizendo que estão repetindo uma fala do Cristo, verdade, porque o que está em aspas é mantido, a não ser a resposta de Pedro, que tem pequena variação entre um evangelho e outro, né? Em Lucas, e vós, quem dizeis que sou? Em Lucas, o Cristo de Deus. Em Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, tu és o Cristo. Então, já tinha uma certa evolução, né? Ele já tinha a noção. É claro que quem está respondendo é Pedro. Então, a gente pode pensar, né, inferir que dos 12 pode ter tido um ou outro que não tivesse essa resposta na ponta da língua como Pedro teve. É razoável, porque eram 12, não era um bloco homogêneo. Vamos lembrar, né, que o Pedro, lá no afã, diz: não, nós não vamos te negar, nós morreríamos por ti, e nega Jesus 3 vezes naquela noite lá que Jesus já está preso no pátio da casa do sacerdote, do Caifás, sacerdote mor. O Judas vai entregá-lo. A gente sabe que foi uma missão, mas mostra uma diversidade. Tinha 12, um tinha que fazer. Entende? Assim como tem diferentes. Cristo vai morrer, vai voltar. Hoje a gente vai examinar essa, que o nome até é predição de morte. Jesus vai voltar e o Tomé vai dizer: não, eu só acredito vendo com meus próprios olhos e ainda checando, enfiando o dedo na ferida e aqui na lateral. Na lateral, que ele quer dizer a lancetada que o soldado romano dá lá no Cristo, para certificar que havia morrido. Então,
Vê, e aí e tem Pedro, né? E tem João, que é sobrinho de Jesus, que está lá no pé, na hora que Jesus é crucificado, João está lá no pé da cruz, né? É o único homem lá. Tem João e mais 5 mulheres. Então, tem uma diversidade, né? Então, Pedro está respondendo, e isso aí lindo, lá essa passagem é anterior, de semana passada. Tu és o Cristo, mas não quer dizer que os outros 11 tivessem a mesma resposta na ponta da língua. Aí ele vem para cá, ele continua na pegada iniciática. Ele aproveitou para perguntar: o que o povo diz que eu sou? Ah, é isso, é aquilo. Aí, depois ele ainda sozinho com os 12 apóstolos, ele fala, tá, aí ele aproveita, né, que não tem muitos momentos assim. Aí ele já começou a introduzir esse item: eu vou morrer de forma trágica, vocês têm que estar preparados. E começou a ensinar-lhes que precisava o Filho do Homem. Olha uma setinha aí. Jesus tinha todos os poderes, aparecia uma setinha luminosa apontando para ele: Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. Padecer muitas coisas e ser rejeitado pelos mais velhos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Aí vem a parte que isso daí eles já estão vendo, já está acontecendo. Aí vem a parte que é novidade: de ser assassinado e após 3 dias levantar-se, ressuscitar. Em Lucas fala: e no 3º dia seja despertado, ressuscitado. E também Mateus também usa a palavra despertado. Aí o Marcos sublinha para a gente o seguinte: e abertamente falava esse ensino. Primeira coisa, o Marcos quer dizer que não tem parábola, não está escondido dentro de uma frase enigmática, né? Tá dando direta. Só que por parte dos apóstolos e discípulos, isso não quer dizer que eles tenham entendido dessa forma, não, tá? Porque era muito confuso. Você está lá no meio do furacão, né? A gente agora ouve tudo com um ouvido de 2020 anos, né? De tudo que veio antes, de todo o povo que estudou. Então, assim, eu estou aqui fazendo esse estudo, mas aí eu li, tem antropólogo que procura o Cristo histórico, tem os arqueólogos, tem os teólogos, tem o pessoal das letras, né, da semiótica, para analisar a mensagem, o que ele fala, qual é o vocabulário que foi usado, se aquilo era verdadeiro, se é o vocabulário da época, se as palavras que estão ali eram... Tá entendendo? Então, assim, quem chega agora, como eu, que está estudando, está bem facilitado, né? Porque tem esse povo todo que veio antes, né? São 2020 anos o povo no pé de Jesus. E o que já imaginou que se produziu? Que se produz nesse momento, tem alguém, aliás, muitos alguém fazendo doutorado e PhD nessas coisas aí, na vida de Maria, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Jesus. Isso não é uma coisa, estudaram, voltou todo mundo para casa e ficou feliz. Isso é uma coisa, uma história que está sendo contada, né? Aí escava, aí acha uma ruína, aí na ruína tem umas evidências, tá entendendo? Não tem nada dado. Então, assim,
quem vai fazer o estudo agora fica facilitado porque, né, já consegue ter algumas certezas. Mas quem estava na época, você imagina você lá. Você está lá, porque tinha os apóstolos e tinha o pessoal que andava com os apóstolos, os discípulos. Ele agora falava, o Marcos fala, e abertamente falava esse ensino, abertamente falava para esse grupo. Não tem a cabeçada que pedia, que estava pedindo, sempre pedindo milagre, não. Ele esperava esse tipo de coisa, ele falava quando só tinha os iniciados. E aí, abertamente, ele falava esse ensino. O pessoal ouvia e ficava assim, meio... Eu vou introduzir vocês qual é a dúvida nesse caso aqui. Então, chamando-o à parte, Pedro começou a repreendê-lo. Aí aqui em Marcos não diz o que o Pedro falou, não sei se pulou, né? Essas três narrativas até que correm bem, parece que um copiou do outro, né? Até a probabilidade maior é que Mateus e Lucas tenham copiado de Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho, né? Que é um evangelho direcionado que estava precisando de evangelho, porque entre os judeus, o povo que conviveu com o Cristo era judeu, tem muito testemunho, que era uma das formas de pregação da época. Você vê que até lá no Ato dos Apóstolos, Jesus já morreu, o Paulo, o Pedro e o João vão começar a pregação dando testemunho. Eles conviveram com Cristo, vão dizer, olha, a gente viu isso, ele falava isso, a mensagem é essa. E aí há uma probabilidade que Lucas e Mateus tenham copiado, mas você vê que não é exatamente igual, tá? Mas o que acontece aqui? Pedro, aí não tem, em Marcos não tem assim. E Pedro começou a repreendê-lo. Aí chamou Jesus, ele viu que estava todo mundo, os apóstolos, Jesus dizendo que ia morrer, que ia ser assassinado, que ia ser vilipendiado, aí que depois de 3 dias ia levantar-se, ia ressuscitar, aí já... O pessoal já ficou, meu Deus, mas quando é que vai acontecer isso? Aí o que ele repreendeu foi isso aqui, ó. Correndo a protegê-lo, Pedro, agora eu estou lendo em Mateus, Pedro começou a repreendê-lo dizendo, Deus te guarde, Senhor. De modo algum te acontecerá isso. Deus te guarde, Senhor. Quer dizer, assim, que teu pai não deixe isso acontecer, porque é a única pessoa do mundo que você fala assim, Deus te livre disso, né? Deus te guarde. Nesse caso aqui, ele estava falando com o Filho de Deus. Deus te guarde, Senhor. De modo algum acontecerá isso. Só que de modo algum Deus te guarde, aí Jesus, que já vinha nessa pegada iniciática, aí ferrou. Porque Jesus já está vindo lá nessa pegada iniciática desde a multiplicação dos pães, né? Olha, a multiplicação dos pães, que para as pessoas que estavam lá, elas receberam pão, comeram e voltaram para casa felizes. Né? Além de ter tido o show de ilusionismo, elas ainda voltaram para casa com a barriguinha cheia. Aí teve a segunda, mas isso entremeado de curas, né? De milagres. E aí teve a segunda multiplicação dos pães. Aí Jesus já andou sobre a água.
Depois da primeira multiplicação, ele vai lá encontrar os discípulos. No barco, ele vem andando por cima das águas. Então o povo está muito, o povo, os apóstolos. O povão está lá, feliz, recebendo cura, recebendo dádiva. Mas o povo, apóstolo e discípulos, eles estão assim, como é que diria, inquietos. Por quê? Porque eles estão recebendo a boa nova e eles ficam pensando, mas o que disso eu vou ter que saber? O que eu vou pregar? Eu vou ter que andar sobre as águas? Eu vou ter que multiplicar pães? Eu vou ter que fazer o coxo andar, o mudo falar, o cego enxergar? E aqui, o Cristo está dizendo que vai passar por isso. E a gente, o que tem que fazer? Mas deixa estar que Cristo já está dando um curso preparatório. Porque você vê que quando o Cristo vai ser preso e levado e depois até seguir até o Gólgota, ele não vai ter interferência dos apóstolos, porque o Cristo já deu esse curso, né? Que os apóstolos não deveriam chegar lá e guerrear para libertar o Cristo, guerrear com os soldados, primeiro que iam ser vencidos, que na realidade trata-se do exército de Roma. Ali, junto desse Herodes aí, que governa aí, até que não é tanto, mas ele facilmente requisitaria mais soldados, entendeu? Não ia adiantar, eles não iam conseguir libertar o Cristo. Lembra que o Herodes enviou, o Pilatos enviou para Herodes dizer o que ele achava que devia fazer. Aí o Herodes envia de novo para Pilatos. Então está ali dentro da mesma cidade. São fortalezas diferentes, castelos diferentes, entendeu? Então facilmente recrutaria mais soldados. E tem que sobrar esses apóstolos todos para poder, depois que o Cristo foi embora, eles começarem a espalhar a boa nova no mundo, né? Entendeu? Então eles não vieram para fazer guerrear e lavar a honra de Jesus e soltar, poderia armar um resgate, pegar Jesus e aí saíam todos lá para o deserto fugidos, poderia. Mas até porque o Pilatos não tinha uma questão grande contra Jesus, nem o Herodes da vez, o Antipas, né? Então, quem ia querer ficar atrás seriam os próprios judeus, né? Seria até pior, porque era uma terra de judeu, iam saber por onde ele passou. Mas o que acontece é o seguinte: é uma situação parecida que vai acontecer com Paulo lá em Atos dos Apóstolos, que a sinagoga, né, o povo lá, Sinédrio, está querendo a cabeça do Paulo, mas justamente Paulo é preso por Roma e fica, né, dentro do castelo dos mandatários da época, até por uma questão até estratégica do Evangelho, que ali ele não tinha como ser morto pelos judeus, que estavam doidos para fazer uma emboscada para ele, né? Então Jesus já está dizendo como é que essas pessoas, né, devem se comportar. E aí vem claro, né, o Pedro falou aquilo, aí Jesus tem que falar alguma coisa para ratificar a posição dele e o que ele disse. Mas virando-se Jesus e olhando para seus discípulos, eu estou dando aqui a real, estou mandando a letra, e mas o Pedro ficou comovido, não queria, obviamente. Aí ele falou, olhando o discípulo, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para trás de mim, adversário.
Aí que vem as palavras que deixam a gente, às vezes, tonto e não entendendo. Porque não pensais nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Porque eu estou aqui mandando a letra do que vai acontecer e do que tem que acontecer comigo e na presença de vocês, e você está pensando nele mesmo, no desespero dele, de ver o mestre dele ser assassinado, perseguido, vilipendiado e assassinado. Então é isso que ele está falando. Vai para trás de mim no sentido, né, de ficar, quem está dando ensinamento sou eu. Né? Então você fica lá submetido à parte espiritual. Vamos lembrar que quando Jesus, você vê, e não foi isso daqui, é o que está narrado, tá? Ao que tudo indica, Jesus sentou com eles lá perto do encontro do Monte das Oliveiras, ou talvez até lá, não está narrado em livro nenhum, mas se vocês lerem lá os últimos momentos, quando Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras, que logo depois ele faz a Santa Ceia, e aí ele sai daquela casa lá, daquele sobrado, que tem até mais ou menos o lugar que ele atravessa, tem que descer um pouquinho, subir lá um vale, que é lá esse Monte das Oliveiras, né? Que é um lugar que tem uma plantação de oliveiras, e depois é lá que ele vai ser pego, que vai vir o Judas, aquela cena toda. Quando Jesus estiver lá dentro da fortaleza de Caifás, preso, o Pedro, lá dentro só vai entrar João e Pedro, né? João porque conhecia lá o povo, enfronhado na turma, o João Evangelista, que é o sobrinho de Jesus. E aí ele põe o Pedro para dentro. E aí, naqueles aconteceres lá dentro do átrio da casa do Caifás, que era uma área interna, né? Faziam fogueirinha, tinha os guardas, estava esperando amanhecer, não podia fazer interrogatório no escuro. Eles só prenderam o Cristo para garantir que ele estava lá, que ele não ia fugir. Aí o Pedro e o João estão lá misturados, e o Pedro arranca a orelha do empregado lá, do soldado de Caifás, né? Que é uma coisa que Jesus deu uma olhada para o lado, Pedro, usando seu livre-arbítrio, arrancou a orelha com uma espadada, né? Aí Jesus, tanto não era para ser que Jesus, Pedro, ai, peraí, moço, aí pega a orelhinha do guarda, põe lá, gruda de novo. Então, tudo bem, essa orelhinha está no lugar. Pedro, ai, não arranca a orelha do moço. Então você vê que era necessário. Por quê? Porque ele está dizendo aí o quê? Todo mundo veio, todo mundo nasceu. Aí a gente comemora 25 de dezembro que nasceu o Cristo. Mas assim, todo mundo nasceu um dia, né? Os santos todos, a gente, todo mundo vai morrer. Quem não morreu até agora vai morrer aí. O que o Cristo veio trazer de novo? Que apesar de tudo isso aí, ele ser rejeitado, vilipendiado, né, desfeito, ele é o único que vai, depois de 3 dias, depois de vencido a prova espiritual, ele vai levantar-se, ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Que você seguindo o que ele veio pregar, que é a palavra do Pai, você terá a vida eterna, você não vai morrer. Você pode morrer para a materialidade, que é o que vai acontecer com ele, que ele está dizendo que vai acontecer. Vai ser preso, humilhado, vilipendiado, mas assim, aí quando morrer, esse material vai ficar todo para trás e ele reaparece com grande poder e glória. Entende? Que é isso que ele está dizendo. Essas outras coisas todo mundo vai passar, mas o único que vai ressuscitar é ele. Ele já falou isso lá em João, no início, né? Que todos comeram quando pedem a ele, que deu maná
lá do povo, lá de Moisés, do povo que vagava no deserto. Ele falou: todo mundo comeu esse maná aí, mas morreu. O maná que eu venho trazer é a vida eterna. É a mensagem da vida eterna. Entenderam? É isso. Então, agora nós vamos para a nossa sessão passe. Nosso passe. Nós vamos nos sentarmos confortavelmente e nos ligarmos ao nosso patrono, falando de São Francisco de Assis, aos nossos guias e protetores espirituais, que vão então proceder na aplicação desse passe. Elevemos, graças a Deus, né? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que estes benefícios, os benefícios deste passe, se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono e a sua falange, São Francisco de Assis, e graças aos nossos queridos espíritos, amigos, protetores e mentores da Egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite, os nossos guias espirituais, individuais e de família, anjos da guarda, protetores, a equipe que faz acontecer o Evangelho da Noite. Jesus, obrigado por tudo, obrigado por esses minutos que passamos juntos, obrigado por
podido receber a visita dos guias e protetores espirituais para sanitizar, reenergizar e reharmonizar os nossos lares e os nossos templos. Que nós, Senhor, possamos ter recebido essas vibrações maravilhosas do alto, a visita dos amigos espirituais superiores que vieram trazer a tua vibração, Senhor, até nós, que vieram nos envolver, nos abraçar e nos conduzir. É dessa forma, Senhor, que queremos enviar um quanto de luz a todos esses nossos queridos irmãos de Eon, irmãos da senda, que dividem conosco este Eon, que nós possamos levar essa vibração até eles e dividir, Senhor, com eles na caminhada. Jesus Cristo, a luz do mundo nos envolva e nos faça perseverar. Cristo Santíssimo, esteja conosco, Senhor, e que nós possamos então agora, reunidos, nessa assembleia, enviar um quanto de energia para a saúde do planeta Gaia, para toda essa comunidade de Gaia, essa humanidade encarnada e desencarnada, possa receber essa vibração. Que nós possamos enviar também, Senhor, um quanto de energia para a transição planetária e para todos os dirigentes, para todos esses que têm o assento de liderança material e espiritual também, que todos possam ser envolvidos, protegidos, conduzidos e inspirados. Senhor Jesus, que eu vou fazer um silêncio de 30 segundos para que possamos botar as nossas intenções, Senhor. Cada um agora em casa, peça por quem você achar que deve ter a sua intercessão. Senhor Jesus, dessa forma, rogamos para que fluidifique as nossas águas e que nos dê permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.